Olá, tudo bem? Vou dar continuidade ao comentário, à leitura analítica do livro de C.S. Lewis. No primeiro vídeo, eu não mostrei o livro. O livro que eu quero comentar. O livro que eu quero comentar é este, de C.S. Lewis, Os Quatro Amores. Então, uma breve análise do que eu falei ontem, né? Uma breve revisão do que eu falei ontem. Na introdução, C.S. Lewis traz dois tipos de amores gerais, dos quais os amores que ele vai tratar no livro são espécies. Né? É o amor, eles são amor necessidade e o amor dádiva. Então, eu falei ontem, agora, ele no primeiro capítulo, ele ainda estará preparando-nos para conhecer os quatro amores que ele vai tratar. Né? Ainda está preparando nossa mente para que nós, quando chegarmos na leitura do objeto precisamente que C.S. Lewis quer falar, nós tenhamos uma compreensão mais plena a respeito daqueles amores que ele fala. Então, ele no primeiro capítulo, ele tem como título o gostar e o amar em relação ao ser humano. Então, neste capítulo, ele vai falar que o mais sublime não existe sem um mais inferior. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, para que nós cheguemos ao amor, nós antes precisamos ter um sentimento, né, que ainda não é amor, que precede o amor. Tanto o amor dádiva como o amor necessidade. E este sentimento, esse senso, esta emoção, ele vai denominar de prazer. Né? Porque o mais sublime é o amor, e aquilo que é inferior, ele denomina de prazer. Então, para que nós cheguemos ao amor, nós precisamos primeiro começar tendo prazer por algo, por algum objeto, por algum ser. Né? Então, e tendo dito isso, ele vai nos dar dois tipos de prazeres. Né? O primeiro deles é o prazer que são precedidos pelo desejo. E o segundo tipo de prazer são os prazeres em si, que não necessitam de qualquer preparação. Ou seja, para que o primeiro prazer exista, seja despertado em nós, é necessário que ele seja impulsionado por um desejo, uma necessidade. E já o segundo, ele não é, ele é um prazer em si mesmo, né? Não é uma necessidade, não há necessidade de qualquer preparação. Ou seja, não há necessidade de qualquer desejo que o preceda, que o leve a suprir-se daquele prazer, que o leve a satisfazer aquele prazer do qual você deseja, necessita. Né? Então, ele dá um exemplo para o primeiro prazer, que é precedido pelo desejo, que é o exemplo do gole de água, né? Que nós necessitamos. Então, é um pequeno prazer, ele pode se dar a graus, né, neste prazer, do prazer necessidade, que é precedido pelo desejo, há graus nele. Então, nesse exemplo que ele dá, há 2 graus, que é o pequeno prazer, que é a sede, né? Quando você, vamos supor, esse pequeno prazer, ele ocorre quando você tem algum
pouco esforço, exerce pouco esforço, né? Até pelo tempo. Se você ficar parado, sentado, vai chegar uma hora que você vai ter sede. Eu, por exemplo, agora eu estou com sede. Então, o que eu acabei de fazer foi satisfazer esse desejo, né? Então foi eu senti um pequeno prazer a, a, enquanto eu matava minha sede. Agora é um grande prazer também quando você se sente sedento. Você anseia, o seu anseio pela água é maior do que quando você apenas tem sede, né? Então aí o prazer é maior, porque é uma necessidade que se apresenta de maneira mais acentuada, mais premente, né? Um exemplo é quando você vai correr, vai se exercitar para academia. É tanto que nós, quando malhamos, nós levamos nossa garrafa de água, alguns levam as garrafas enormes, né? Então é isso. Quando você. Alguns nem chegam a ter a se ficarem sedentos. Mas quando você vai fazer uma maratona, aí esquece a garrafa de água, né? Aí então você vai estar sedento. E a primeira coisa que você vai fazer, você não, talvez você ganhe a maratona, mas a primeira coisa que você quer é água, né? Se alguém não trouxer água para você, você fica à procura de água. Você deixa de comemorar, deixa de alegrar-se pela vitória, mas a fim de encontrar água, né? A fim de matar essa sede grande que você se encontra. Então, este é o amor necessidade, né? Que há níveis de necessidade, a sede e o estado de sedento. Então, o segundo, que está relacionado o segundo tipo de prazer, que é o prazer em si, e não necessita de qualquer preparação, não é provocado por desejos, né, que o antecede, mas é um prazer, né, e é desprezado por muitos de nós hoje, principalmente no nosso século. Na época dos C.S. Lewis ainda havia, ainda era comum, né, pessoas se dedicarem a este prazer, né, que o qual ele é o prazer, é um prazer inesperado e surpreendente, um prazer que ele dá como exemplo que ele é produzido pelos sentidos, né? Então ele dá o exemplo dele é sobre o olfato. E o exemplo dele que ele concede é a caminhada nos campos floridos. Então o aroma das flores, ele produz um prazer, ele desperta em você um prazer. Então, que não foi solicitado, né? Ele não, você não foi caminhar nos campos floridos com um único propósito, talvez, pode ser que tenha sido também, mas normalmente você vai caminhar e passa sem, sem perceber por um campo florido e você é surpreendido pelo cheiro daquelas flores, é surpreendido de forma inesperada, né? Você não aguardava aquilo, o seu objetivo era caminhar apenas. Mas aquele aroma dos Campos Floridos, que era comum na época de C.S. Lewis, na nossa época não é tão comum, né? É raríssimo pessoas que se interessam em despertar, em ter esse prazer. Então, esse prazer, ele ocorre como uma dádiva adicional. Seu objetivo era caminhar, porém, durante a caminhada, você se depara com estas flores, as quais te levam a este prazer, no qual ele vai dizer e dar o nome de prazer de apreciação. É um prazer que encontra-se ausente
nas culturas modernas, né, nas pessoas, nem sequer nos damos conta desse prazer que ele existe, né? Então, e tendo abordado esses dois prazeres, né, a respeito da existência deles, e dado os exemplos, ele afirma que esses dois exemplos foram exemplos simples, porém existem várias complicações, existem muitas complicações. E o exemplo que ele dá para exemplificar essas complicações é quando você está com sede, quer água, porém você recebe café ou cerveja. E a primeiro pedido, o primeiro anseio era por água. E era motivado por um desejo. Que esse é o amor, o prazer e necessidade. E o segundo, porém, tendo recebido café ou cerveja, você vai despertar os dois tipos, né? Tanto o amor, tanto o prazer, necessidade, quanto o prazer de apreciação. Porque seu organismo vai apreciar o sabor do café ou o sabor da cerveja. Enquanto, ao mesmo tempo, você vai estar satisfazendo um desejo, né, de água, de ser motivado pela sua sede. E o prazer de apreciação, ele é o mais suscetível a perigos. É o mais facilmente deturpado, né? Pelo prazer de apreciação, ele pode levar-nos a vícios. O vício poderá transformar aquilo que era um prazer do segundo tipo, prazer de apreciar, em um prazer do primeiro tipo, prazer, necessidade. Né? Por exemplo, o vinho. O vinho, ele é um exemplo do segundo prazer, do segundo tipo de prazer, que é o prazer de apreciar, de apreciação. Porém, para um alcoólatra, deixou de ser prazer de apreciar. Ele já não consegue apreciar a bebida, entendeu? Ele não consegue saboreá-la, consegue degustá-la. Agora ele só se tornou-se um prazer necessidade, porque nenhuma bebida alcoólica agora causará qualquer prazer, exceto o do alívio de uma ânsia incontrolável. Ou seja, ele está envolto neste prazer, necessidade. Agora tornou-se uma necessidade sem a qual ele não consegue viver. E por ela, ele está disposto a abandonar sua família, a contrariar seus parentes, né? Pela busca incontrolável de satisfazer este prazer que outrora era apenas um prazer de apreciação. Agora tornou-se um prazer, C.S. Lewis não fala isso, mas é possível caracterizar como um prazer escravidão, né? Um prazer que te cativa, te domina. Então, esse prazer é muito suscetível a deturpações, a gerar, a trazer problemas. Então, amigos, eu quero, neste vídeo, tratar, eu acho que tá bom, né? Já são 14 minutos, eu vou encerrar por aqui. Em outro vídeo, eu vou vir falar a respeito dos prazeres e necessidades e do prazer de apreciação. Tudo bem? Então, fiquem com Deus e tenham um bom dia. Bom dia, não, boa noite. Falou.